Boa tarde a todos. A gente vai dar seguimento à nossa série de debates, Ciência, Riscos e Desastres. Hoje a gente tem a palestra do Dr. Conrado Rudolph, que vai falar sobre a potencial colaboração CEMADEM-JRC em modelos de mapeamento de risco e sistemas de monitoramento e alerta de inundação. Eu agradeço o Conrado por ter aceitado o convite. A gente tem 40 minutos para a apresentação, depois a gente abre para discussões e vamos dar seguimento então. Beleza. Bom, eu agradeço muito o convite. Deixa eu preparar aqui Então eu só um backgroundzinho, né, no contexto assim dessa palestra, né? O meu envolvimento, né, o CEMADEM já vem tendo algumas reuniões com o JRC, que é o Joint Research Center da Comissão Europeia, e principalmente dentro do contexto do diálogo setoriais, o projeto do governo para possibilitar, né, estreitar colaborações de institutos brasileiros com institutos internacionais. E dentro dessa série de visitas que foram feitas, eu tive a oportunidade de ir em duas esse ano. Uma em abril, que foi uma visita técnica para conhecer e ter uma exposição do que eles fazem lá e expor também a eles o que a gente faz cá em termos de monitoramento e alerta de inundações. E depois, em maio, uma segunda oportunidade de visitar lá no JRC por ter culminado neles estarem sediando o evento do Global Flood Partnership, né? E aí pudemos ter também uma participação lá. Então, eu vou falar assim, em geral, né, o tema vai estar focado nos modelos de mapeamento de risco e de monitoramento e alerta de inundação. Então, mostrar primeiro, né, esse daqui é um outline da apresentação, e peço desculpa que vai estar realmente tudo em inglês. Eu fui montando a apresentação e depois não deu tempo de traduzir ela. Mas aí, por favor, se alguém tiver alguma dúvida em algum termo, né, eu vou falar calma e traduzindo. Mas se tiver alguma dúvida, por favor, podem se manifestar. Então, qual é a estratégia, né, que o JRC adotou em termos de análise de risco e previsão de risco de inundação na escala continental, né? Então, primeiro vou fazer uma introdução sobre por que se fazer isso, né, na escala continental, e depois apresentar alguns produtos que o JRC desenvolveu e estão hoje operacionais, atendendo às questões, às tomadas de decisão da Comissão Europeia, e apresentar um estudo de caso de aplicação, né, de análise do produto deles, do GLOFAS, que é o Global Flood Awareness System, apresentar essa performance ali num estudo de caso na bacia do Rio Madeira, em Porto Velho. E aí eu vou encerrar mencionando o que é o Global Flood Partnership e quais são oportunidades ali também de trabalho, de pesquisa, de tornar as ferramentas operacionais que a gente precisa aqui também no Brasil, e considerando principalmente que a gente também aqui atende a uma escala continental, né, por ser um centro nacional de um país de escala continental, né, que é o Brasil,
Então, é interessante que a gente adote estratégias como essas, assim como os Estados Unidos também adota metodologias de análises continentais, né, de risco de inundação. Então, são exemplos a serem seguidos e oportunidades aí para a gente colaborar. Então, só um contexto, né, sobre inundações, a questão do risco de inundações. A gente vê, aqui não entra Brasil, o Brasil entra no global aqui, né? Mas se você olhar, tem uma tendência, né, positiva de aumento no número de inundações de grandes rios, principalmente, né, de rios. Então, um outro esclarecimento, que essa minha, se tratando de uma escala continental, a abordagem ela vai ser mais voltada e até a acurácia das previsões, dos modelos, tudo vai ser maior para bacias de escalas maiores, né, de rios grandes. Então, a palestra principalmente focada em rios grandes. E então não em enxurradas e deslizamentos de terra. Isso tudo acontece numa outra escala menor e aí passa a ser outra abordagem em termos de modelagem. Mas num framework geral, né, para você abordar um problema de gestão de risco, eles também têm os seus overlaps, suas similaridades. Mas voltando para os gráficos aqui, a gente vê essa tendência positiva, né, esse aumento, e em parte a gente sabe que a gente também está ficando melhores em reportar esses eventos, né? Então a nossa capacidade de reportá-los está aumentando também. Então isso tem um certo bias introduzido por conta disso. Mas de fato, tem outros indicativos que essa tendência realmente está aumentando de inundações. E se você olha no gráfico de baixo, o que oscila um pouco mais, assim, a gente vê que tem alguns eventos que afetam de forma mais sensível e produzem um dano maior. Mas a tendência também para o global, para a Europa, é de um aumento significativo, né? Então, quando você tem os tomadores de decisão olham para uma situação dessa, eles logo, né, decidem, precisamos agir, precisamos tomar alguma medida. E na questão de inundações, a principal ferramenta, né, é a gestão de risco de inundação. E a gente se preocupa com isso justamente porque as consequências, elas são severas e podem ser classificadas de forma direta ou indireta e de forma tangíveis ou intangíveis, né? Então, em geral, as quantificações elas são principalmente as consequências diretas e tangíveis, que são ainda têm seus desafios para serem quantificadas, mas é onde a gente tem melhores ferramentas, né, até o desenvolvimento de sistemas de informação geográfica e tudo mais, até hoje crowdsourcing, né, tem aumentado muito a nossa eficiência em quantificar as consequências, os danos, né? Mas passa também por outras consequências intangíveis, como perda de vidas, né? Doenças, perdas de serviços ambientais, e até indiretas, né? E as indiretas também se tornam ainda mais difíceis de serem quantificadas, mas precisam ser levadas em conta, né? Considerado como um fator importante que afeta não somente a atividade econômica, mas o bem-estar da população.
Então, esse é um slide que eu peguei emprestado do SAS, que é o US Corps of Engineers, que são o principal responsáveis por estabelecer normas, modelos, ferramentas para redução de risco, né, para modelagem de risco de inundação e operação de barragens, dimensionamento de barragens. Então, um corpo de engenheiro do exército americano, e eles apresentam esse conceito de redução de risco de inundações, né? Então, são medidas que você toma para reduzir o risco. Então, começando ali, por exemplo, com um plano diretor, né, o Land Use, né, você usar adequadamente o solo para evitar muita impermeabilização, usar as áreas de armazenamento possível para evitar a concentração muito rápida do pico de cheia. Aí você tem o Building Codes, que é o código, né, de prédios. Se você colocar numa várzea, você dá preferência para parques, né, para instalações assim que, eventualmente, se forem inundadas, o prejuízo não for tão significativo. E aí tem medidas de educação, planos de contingência em situações de emergência, insurance, né, seguro para inundações. Aqui até uma abordagem muito interessante dos Estados Unidos é que a FEMA, o órgão de gestão de desastres, ela faz um mapeamento adotando a cheia de 100 anos como referência, e ela faz um mapeamento. E quando as ocupações que estão dentro dessa área, elas passam a ser obrigadas a pagar um seguro, né? E esse seguro tem um efeito de ajudar a população a ter consciência de que está numa área de risco, né? Porque ele paga aquele seguro anualmente, então ele é lembrado disso. E também pelo fato de que, se acontecer uma inundação, o seguro cobre, né, essas casas afetadas, essas áreas afetadas, e não a população como um todo. Todo contribuinte, né, que paga os impostos da nação vai ter que ir lá ajudar o cara que está na área de risco, né? É claro que quando um desastre atinge uma dimensão muito maior, aí sim vem uma intervenção forte do governo, inclusive financeira e tal. Mas boa parte o mecanismo do seguro, ele é um componente importante que eles adotam lá. E aí vem outras, né? Usar os armazenamentos, medidas não estruturais e estruturais, e aí você fica ainda com um residual do risco. Sempre tem, né, o risco de acontecer algo que a gente não consegue prever e ocorrer inundação. Então, o sistema de alerta, a gente vai conversar mais lá para frente, mas enfim, o que eu queria deixar aqui é que, para você tomar essas decisões elas envolvem dinheiro. E nelas, para você investir bem o seu dinheiro, você quer primeiro quantificar esse risco, saber qual que é esse risco, porque vão ter áreas que vão ter risco maiores, outras menores, então você precisa alocar recursos, priorizar. Então é importante passar pela quantificação do risco. E o risco, ele é estimado em função da probabilidade de ocorrência versus a consequência que o evento pode trazer. Então, uma forma de você quantificar o risco, né, primeiro, as etapas que você passa para quantificar o risco, em geral você faz uma análise de frequência de cheias, e você pode basear essa análise de frequência de cheias numa série de vazões climatológicas, né? Uma climatologia de vazão. E isso pode vir de uma estação
que tem uma série histórica de vazão. Mas pode também, na ausência de uma estação, isso você faria então para pontualmente ao longo do território, em locais onde você tem a disponibilidade de série histórica de vazão. Aqui nesse artigo aqui do Alfieri, de 2013, ele usa uma opção de você interpolar dados meteorológicos, então daí extraindo principalmente de estações de chuva, né, medição de chuva, e faz uma climatologia, simula isso dentro do modelo hidrológico e gera a série climatológica de vazão. Com isso ele faz análise de frequência de cheia, dimensiona a cheia de 100 anos, por exemplo, e simula daí com essa dimensão de cheia, né, essa dimensão de vazão, de tempo de retorno de 100 anos, ele introduz numa simulação hidráulica, um modelo hidráulico que considera as planícies e consegue obter então como resultado o mapa de inundação para aquela cheia com tempo de retorno de 100 anos. Então, você falar cheia de tempo de retorno de 100 anos é a mesma coisa que você falar que é a probabilidade de ocorrência desse evento, né? Então, aí está a probabilidade na equação de risco. Você considerar uma cheia que tem uma tal magnitude, ela tem tal probabilidade de ocorrência, e aí seguindo em frente na análise, você vai analisar o que essa cheia pode causar de danos. Então, você identifica as infraestruturas, as áreas residenciais, as áreas de agricultura, enfim, os diversos equipamentos urbanos. E isso, né, estou aqui exemplificando o que seria da quantificação daqueles danos que são os diretos e tangíveis, né? Então, para cada uso de solo, para o território, você pode estabelecer uma curva de dano versus profundidade, né? Então, considerando que você tem um prédio que sendo inundado, você vai tomar prejuízo pela infraestrutura do prédio e também pelos pertences, por objetos que estão lá dentro, que passam a ser inundados. Então, você vê que com o aumento da inundação, esse dano, obviamente, aumenta e você pode classificar ele para diferentes alvos, né? E aí fazer uma análise de sistema de informação geográfica, né? E processar isso e quantificar isso para uma região. Assim como profundidade, você também dos modelos hidráulicos, você pode extrair também a duração da inundação como um item de hazard, né? Também a velocidade do escoamento pode ser outro item que oferece potencial de dano. Enfim, aí a análise ela pode ser mais contida, né, numa análise mais objetiva, ou ela pode se tornar bem complexa. E aí com isso você pode fazer uma análise do território, da onde que eu estou mais vulnerável à ocorrência de inundações. Então, por exemplo, aqui o Alfieri fez essa análise para a Europa e estimou o dano potencial na direita ali, no slide, e também estimou o potencial de população afetada, né, considerando a cheia de 100 anos, certo? E isso dá, então, a possibilidade de tomada de decisão, de fortalecer áreas, destinar recursos aonde está mais precisando, né, e fazer a gestão do risco de inundação. E considerando a escala continental, né,
Então, já desde a década de 90, a Europa já estava aumentando a atenção, né, para essa questão. Eles pensavam, então, o que a gente pode fazer na escala continental? Bom, de pronto, assim, naquela época você ainda não tinha os modelos rodando tanto como a gente tem hoje em escala continental, mas tinha os sistemas de observação da Terra, os satélites de observação da Terra. Então, eles destinaram, né, tiveram a estratégia de usar, né, montar um programa que é o GEMS, Emergency Response Service, e fazer um programa de Earth Observation para poder oferecer serviços à emergência e resposta a desastres naturais. E isso inclui os outros desastres também, né? Esse sistema hoje é o Copernicus, né? Então, quando a gente estava lá no JRC, a gente foi apresentado a esses serviços lá. E o Copernicus hoje ele está assim, evoluiu muito e ele hoje está com uma constelação de satélites. Tem 2 recém-lançados, que é o Sentinel-1 e 2, que são destinados a esse fim de gerar produtos numa situação de emergência. E eles estão, então, dentro desse serviço, desse programa espacial, né, que envolveu o lançamento de satélites e tal, dedicados principalmente a atender as emergências, né, questões de desastre, eles têm também os sistemas de mapeamento. Então, na medida que vão sendo identificados, né, deflagrados algum desastre, isso no globo todo, eles vão acionando uma produção de mapas para oferecer suporte a situações de emergência. E hoje eles têm combinado a esse programa o Early Warning System, o European Flood Awareness System e o European Forest Fire Information System. Então aqui eles até trabalham com 2 sistemas de alerta, né, para inundações e para fogo, que como que eles usam dentro desse programa? Uma vez que tem um alerta de inundação ou de fogo, mas tendo um alerta de inundação, por exemplo, digamos daqui a uma semana vai ocorrer uma cheia na Alemanha, eles tendo os Sentinels, né, e outros satélites orbitando, o Sentinel ele permite que seja programado uma visada, né, direcionando para que aumente a frequência de coleta de dados, de imagens, né, sobre determinadas regiões. Então, se o sistema de alerta indica que vai ter uma inundação, ele já programa para cada vez que ele passar ali para aquela região, ele aponte o sensor mais voltado para aquele alvo, né, para aquela cidade, para que o mapeamento possa ser feito. Então, essa antecipação oferece então uma produção de serviços, né, onde eles já coletam uma imagem antes do evento, aí o evento acontece, se confirma, e eles vão coletando imagens, fazendo técnicas de detecção de mudança e uma série de mapeamentos, né, para produzir produtos de alta resolução para tomada de decisão numa situação de emergência, né? Então agora eu vou falar sobre o EFAS, né? De forma bem breve, então, seguindo mesmo um sistema padrão assim de modelagem hidrológica, né? Ele tem os seus dados estáticos de condições de contorno, né? Das propriedades do solo, do modelo digital de terreno, da drenagem e uma série de condições de contorno, e ele usa modelos meteorológicos probabilísticos que oferecem previsões
de chuva probabilísticas. Então, o modelo é perturbado ali por diferentes parâmetros, podendo ter uma outra trajetória, um outro resultado em termos de previsão. E isso gera diversos membros, onde eles usam essa previsão de chuva no modelo hidrológico e passam a ter, então, uma previsão hidrológica de membros. Isso considerando que as previsões têm uma incerteza, né? Então, a forma de se explorar essa incerteza é dessa forma, de poder, então, trabalhar com diversos resultados desses modelos e analisar a probabilidade de ocorrência do evento em função desses membros da previsão. E aí, o dado é processado, né, e é oferecido, então, numa web interface para ser acessado pela população e defesa civil. Bom, o EFAS, uma característica interessante deles, eles usam para classificar, então, a intensidade do evento, da cheia. Eles fazem isso de acordo com, eles fazem a mesma simulação do modelo, fazendo a análise de frequência de cheia com base na climatologia. Então, o modelo, assim como tem um modelo de previsão meteorológica, tem um modelo de reanálise que recompõe as precipitações numa série histórica e com isso ele permite uma climatologia que possa ser usada de input no modelo hidrológico. Você obtém, então, as vazões ao longo de uma série de anos e realiza uma análise estatística para determinar, então, qual que seria a magnitude, em termos de vazão, da cheia de 1 ano, de 2 anos, de 5 anos e de 20 anos. E assim ele permite classificar, então, a intensidade do evento. E por que eles fazem isso? Isso eles fazem porque o modelo ele prevê vazão. Ainda faltaria um modelo ou uma curva-chave, que você tem em algumas estações de monitoramento hidrológico, que permite, por uma curva-chave, converter dados de vazão em nível, ou por um modelo hidráulico, né? Então, essa parte ainda não está sendo feito aqui. Então, eles param na previsão de vazão para ter uma referência se essa vazão vai ser severa ou não. Eles usam análise de frequência de cheias, né? Ou seja, esses períodos de retorno como referência. E eles são úteis porque, considerando assim que os engenheiros, né, para obras hidráulicas, assim, eles adotam isso como um parâmetro, né, para dimensionamento de uma barragem. Eles adotam tal período de retorno que aquela barragem tem que resistir, mas principalmente isso costuma ser para a barragem um período de retorno elevado, mas para, digamos assim, para a gestão de cheias, uma cidade normalmente é planejada para que não inunde numa cheia de no mínimo 10 anos, digamos assim, né? Então, se você tem uma previsão que está indicando que vai passar a cheia de 10 anos, você tem uma grande probabilidade que vai afetar a população, causar danos essa cheia, certo? Então é isso. E o que acontece é que, na verdade, embora exista essa padronização na engenharia, no mundo real essa padronização, na verdade, ela se perde um pouco em função da diversidade de abordagens de planejamento que cada município acaba tendo. Alguns favorecem mais o desenvolvimento na várzea, e aí a população avança em área com tempo de retorno menor, outras são mais
toma maior precaução e consegue controlar o crescimento dentro da várzea, enfim. Então, isso tem uma grande variabilidade espacial, mas é usado, então, como referência. Então, esse daqui é um exemplo do Forecast Viewer, onde, num determinado ponto, né, quando tem uma previsão e confirma que vai exceder a cheia de 2 anos, aí esse ponto passa a permitir a visualização de um gráfico, de uma tabela como essa, que vai mostrando, então, se o evento vai se confirmando ou não. Então, a gente sabe que por aqui já está com perto de 100% de chance de ocorrência da cheia ser maior que a cheia de 2 anos. E já está com uma 50% de chance de ser a cheia maior que a cheia de 5 anos, por exemplo. Então, ele vai formatando essa tabelinha, mostrando o percentual, a probabilidade de ser maior do que um evento de 2 anos, a probabilidade de ser maior que um evento de 5 anos, e assim vai te dando uma previsão probabilística do evento de chuva. Então, isso daqui é um exemplo do site, né, do Viewer. Hoje então, na server, eles estão com um alerta aqui aberto, com uma probabilidade aqui de uns 50%, 70% de cheia aqui, de ser maior que a cheia de 5 anos e tal. Então, esse é o serviço que eles oferecem em termos de EFA. Então, o EFA, o EFAS ele é um caso de sucesso, né? E a gente vê aqui que ele tem um desenvolvimento aí de mais de década, né? Então, às vezes a gente fica muito ansioso em ter produtos e já está com tudo bem estruturado, mas é um desenvolvimento que requer tempo para se estabelecer, né? Então, aqui destacando, em 2011 foi quando ele foi adotado pelo Emergency Response Service, né? E teve as suas etapas assim de transferências operacionais e tal. Eles lançaram no ano passado um report, né, sobre o benefício do Early Warning System continental, né, para reduzir impactos de inundação. E é interessante que eles chegam a nível de quantificar monetariamente esse benefício, né? Porque justamente permite confirmar que vale a pena, o quanto que vale a pena investir em sistemas como esse. E é um sistema que ele está aqui dentro do ciclo de gestão do ciclo do desastre. Ele se encaixa no preparedness, né, no estar preparado para o evento. É aqui que o EFAS está alocado. Mas ele passa a oferecer informação em situação de crises, né? Ele passa a ajudar a monitorar a recuperação, e ele também oferece informação que atualiza a prevenção, né? Ou seja, os próprios mapeamentos de riscos, eles passam a ser atualizados com informações que vão sendo desenvolvidas dentro do sistema de alerta, né? Então, tem uma série de added value, né, de benefícios adicionais que ele oferece. E ele está caminhando, então, hoje ele para por aqui, na modelagem hidrológica, tanto que as previsões são em vazão e eles convertem essa vazão, referenciam em termos de tempo de retorno, né? Mas ele está caminhando para essa direção, onde você, depois da vazão, você analisa a inundação, né, com o uso de um modelo hidráulico, e você já pode ter pré-processado as diferentes inundações com respectivas vazões e nível de impacto que ela causa. Então, cada mancha de inundação, numa variação, né, num range de vazões, você vai fazendo essa análise de impacto, quantificando quanto que é o impacto para as diferentes manchas de inundação,
e aí você monta um lookup table, né, onde foi previsto uma tal vazão, qual que é a inundação e qual que é o impacto respectivo a isso, e aí você monta o seu alerta em função da probabilidade de ocorrência do evento, que vem dos membros da previsão, e o potencial de impacto, né, nesses dois eixos. E aqui essa probabilidade de ocorrência, a diferença da climatologia é que lá é a probabilidade de ocorrência mesmo. Aqui essa probabilidade é em função da incerteza do modelo de previsão. Okay? Bom, de forma similar, eles avançaram para fazer um sistema global, similar ao EFAS, que já está operacional, atualizado diariamente, com previsões que vão ver até 30 dias na frente, né, um mês na frente, prevê vazões nos grandes rios, e também é um modelo probabilístico baseado nos modelos de previsão do ECWF. Também avançaram e isso é um desenvolvimento que também para o EFAS já foi alcançado, mas também avançaram na parte de mapeamento do risco de inundação, né, do hazard, né, das manchas de inundação. Então aqui a gente está vendo um mapa da África, desse artigo do Francesco Dottori, que mostra as manchas de inundação com tempo de retorno de 100 anos para a África. E aqui eu vou então mostrar um estudo de caso baseado em Porto Velho, no Rio Madeira, e em justamente tentar mostrar as formas como a gente teria de colaborar com eles e de principalmente que seria uma estratégia, né, que eles teriam gostariam muito da nossa colaboração, da nossa participação nisso, que é como você converter essas previsões hidrológicas numa informação útil para a tomada de decisão em campo, né? Então, essas são imagens da cheia do Rio Madeira de 2014. O gráfico aqui mostra, em azul é a cheia de 2014, né? Amarelo, a cota de alerta da Defesa Civil lá em Porto Velho, e em vermelho, a cota de emergência, né? Então, a gente vê aqui que está quase 4 metros acima da cota de alerta, foi o que a magnitude desse evento em Porto Velho, né, em 2014. A Bacia do Madeira, ela pode ser uma bacia grande, né, tributária do Rio Amazonas, e ela pode ser analisada numa escala continental, né, de preferência regional, mas também pode ter resultados em análises continentais. Agora, o desafio grande dela, você vê que estações brasileiras são praticamente essas 4, que na época de 2014, o único modelo de previsão que tinha para operacional era um da CPRM, e que fazia simplesmente a propagação, né, da onda de cheia, considerando essas estações, para tentar antever quando que a onda de cheia chegaria em Porto Velho. Mas isso te dá muito poucos dias de antecedência para uma cheia que vem para durar um mês, né? Então, o desafio dessa bacia também é principalmente pela escassez de dado. Claro que nesse plot aqui, nesse gráfico, não estou mostrando tudo quanto é dados disponíveis de estações aqui, hidrológicas e de chuva, mas são escassas, né? E principalmente porque a maior parte da cabeceira aqui está tudo na Bolívia e em parte no Peru. No trecho ali de interesse, a gente tem duas estações, duas barragens
operando, né, desde 2013, quer dizer, começaram a operar bem antes do evento. E então a barragem, usina de geração de energia elétrica de Jirau e de Santo Antônio, né? E esse trecho acaba sendo favorável a esse estudo de caso, porque em função da construção dessas barragens foi feito um levantamento de dados de alta resolução e modelagem hidráulica para esse trecho e para Porto Velho, né? Então a gente tem dados de validação, digamos assim, né? O Glofas, antes de visitar eles lá, eu fui fazer uma consulta, né, esse ano, para ver como que ele estava prevendo essa última cheia de 2016. E notem que aqui a curva em laranja, ela encostou aqui na cota de alerta, nessa data, né? Então você pode ver que Porto Velho vem entrando em alerta todos os anos desde 2014. Agora essa última cheia, ela acabou se desenvolvendo aqui perto da cota de alerta e depois baixou, né? Então não foi uma cheia tão excepcional assim. Então significa que, na verdade, em Porto Velho o tempo de retorno do alerta, né, para se emitir um alerta aqui, ele é um tempo de retorno baixo, né? Então falta uma gestão local ali para elevar essas cotas de alerta aí para algo mais seguro, né? Mas enfim, o Glofas ele estava prevendo aqui em Porto Velho já uma vazão acima de 60 mil, quando na verdade ela estava em torno de 35 mil, que é essa curva aqui, né? Então ela estava mais que o dobro ali, né? Em termos de vazão. Em termos de tempo de retorno também estava algo elevado, né? Acima do tempo de retorno, estava com um tempo de retorno de 15 anos, né? Essa cheia. E não era tanto assim, porque estava perto da série histórica aqui, que é da média histórica, que é a cota, a curva preta aqui, certo? Então a gente vê que tem aqui ainda um desbalanço aqui, assim, tanto na previsão de descarga, né, de vazão, como na estimativa de período de retorno. Isso porque, para estimar o período de retorno também, isso pela falta de calibração e validação que precisa ser feita, eles estão trabalhando nisso. E também, por outro lado, eles fazem a climatologia com base numa reanálise que não é exatamente o mesmo modelo que depois é usado na previsão da chuva nessa região. Então, isso cria também um possível bias, né? Então, esse é um exercício mais recente de calibração, quer dizer, eles estão trabalhando nessa questão, que não vai ser o foco aqui, mas apontando para essa necessidade, né, essa direção de calibração que eles estão desenvolvendo. E em termos das manchas de inundação, né, então vou explicar com calma esse slide aqui que está bem busy, né? Então você vê que aqui nesse trecho de Porto Velho, né, você tem, como eu disse, tem duas regiões menores aqui que eu vou pedir para vocês se atentarem. Uma é essa daqui, que é um trecho da BR-364, que é a única conexão que o Acre tem com o resto do Brasil, né? Que passa aqui dentro da várzea. E a outra região aqui é uma regiãozinha pequena, aqui nesse mapa, que é a de Porto Velho, né? Então, nessas duas regiões, esses mapas em verde aqui são mapas que corresponde à cheia de 100 anos, feita com dados de estações hidrológicas, com climatologia desses dados hidrológicos e modelado com um modelo digital de terreno de alta resolução
adquirida a partir de LiDAR, 5 metros de resolução, né? Então, para esses dois trechos, aqui também, essa curva em verde também. E em azul claro, é o resultado de mancha de inundação para cheia de 100 anos do modelo global do Francesco Dottori, lá a partir da metodologia do GLOFASS, né? Então você vê que ele tem uma questão, sim, de uma diferença grande de resolução. Um está em 5 metros, o outro está em 1 quilômetro, né? Então, mas tem, de certa forma, tirando essas diferenças, tem uma certa concordância entre esses dados, com talvez uma certa tendência para superestimação pelo modelo global. Mas a gente vê que tem esse mapa, quando você leva para uma escala mais de continente, ele vai permitir algumas aplicações, né, aplicações, sei lá, até mesmo para o IBAMA, até mesmo para melhorar o nosso mapa de risco de inundação, que hoje a ANA oferece apenas como um vetor, né, indicando as áreas de maior risco, e aqui a gente já pode começar a espacializar isso melhor pelas várzeas, né, pelo terreno. Então tem essas aplicações, certo? Mas uma possível aplicação que também eu notei que é factível aqui, é se você analisar que esse modelo que preveu a mancha de inundação global, ele antes de prever a mancha de inundação, ou ao prever também a mancha de inundação, ele preveu o nível de água ao longo desse trecho de rio, ao longo de todo o trecho de rio, né, da bacia amazônica. Então, se você pega a previsão dele de nível e compara isso com alvos terrestres, e você pode até usar esse nível e aplicar ele num modelo digital de terreno de mais alta resolução, você extrai uma utilidade em que você começa a ganhar resolução para tomadas de decisões mais locais. Então, por exemplo, essa cheia de 100 anos do Dottori, Francesco Dottori, ela ficou subestimada aqui, né? Na verdade, porque aqui esse pico de cota aqui corresponde a mais ou menos a cheia de 100 anos com dados observacionais local, né? Então ele estimou que a cheia de 100 anos estava mais aqui embaixo, ou seja, 1 metro, quase 2 metros abaixo, né? Então teve uma diferença aí, mas são questões assim que, poxa, ele foi um primeiro exercício, não teve grandes validações e tal, e ele já está com um erro ali de 2 metros, né? Então, trabalhando nisso, a gente consegue, eu tenho certeza que a gente pode reduzir essa incerteza. Então aqui, se esse modelo hidráulico que preveu essa mancha aqui, ele entra no GLOFASS operacionalmente e me dá ao invés de prever vazão ou prever tempo de retorno, ele me dá uma previsão de nível, e eu sei a cota crítica ali da inundação da BR, aí eu já começo né, ter uma informação super útil, ainda mais que ele pode estar já me dando essa indicação há 15 dias na frente, né? Então já, vamos lá, mobiliza as balsas aí, porque vai inundar a BR, o Acre não pode ficar sem mantimentos e coisa e tal. E olhando para Porto Velho, né, mesma coisa, se você considera a mancha de inundação em si, você vê que ela fica muito grosseira para uma análise local, né? Mas se você pega a cota, aqui na verdade a cota ela ficou ligeiramente superestimada, ou seja, num trecho ali no mesmo rio, né? Um lado ela subestimou lá mais a montante na BR, aqui a jusante Porto Velho
ela já está superestimando, mas está muito próxima. Olha aqui, ó, a diferença de 1 metro, assim, talvez da cheia de 100 anos, com uma vazão climatológica, né, da de 100 anos correspondendo a 56 mil metros cúbicos por segundo. E aqui você tem, com dados observacionais, a cheia de 100 anos, nessa cota aqui, 62, com uma vazão de 58 mil. Né? Então, a diferença não é grande, né? E isso sem muita calibração. Então, isso pode ser melhorado. E, se for o caso, né, esse modelo sendo aprimorado e entrando operacional junto com o modelo hidrológico, ele permite previsão de nível d'água, de forma que a gente possa associar isso a dados de referência que a gente tenha localmente, a modelos digitais de terrenos de maior resolução que a gente tenha a dispor, para fazer uma análise mais detalhada. Então, resumindo, as oportunidades de colaboração, em termos do GLOFAS, né, ela poderia caminhar na direção de melhorar a acurácia, né, das previsões de descargas, de vazão. Também na associação da severidade, né, dos limiares de intensidade de cheia a dados, a referências de vulnerabilidades locais nos diferentes municípios de risco, né? O desenvolvimento de habilidades operacionais de previsão hidráulica para se prever nível de cheia e o nível, né, realmente do rio, e também a extensão da inundação, colocando ali talvez em áreas de centros urbanos um modelo digital de terreno de mais alta resolução para prever a inundação, né? E isso expandindo então essa aplicação. Então o modelo que tem lá a sua previsão global passa a ter um significado local, né, para a tomada de decisão. Essa melhoria, né, nos modelos, explorar os diversos usos e melhorar as estimativas dos mapas de inundação para os diferentes tempos de retorno. E isso poderia ser uma baita colaboração também com a ANA para lançar um outro produto ali de vulnerabilidade de inundação para todo o Brasil. E avançar na avaliação do risco de inundação, desenvolvendo métodos, né, usando já essas manchas de inundação e desenvolvendo métodos e aquelas curvas de dano e nível de impacto, né, para os diferentes municípios do Brasil, os diferentes usos de solo. Um fator importante que normalmente não é considerado nessa avaliação é a duração da cheia. E em grandes rios, principalmente na Amazônia, a duração da cheia ela é importante, né? Se ficar um mês debaixo d'água, ela ocasiona uma série de outros danos, né? Então, esses métodos ainda não estão incorporados. Então, são coisas que a gente pode explorar na pesquisa e trazer isso mais para a nossa realidade de uso. E aí, com foco, talvez, inicial aos principais centros urbanos, às margens de grandes rios, e depois analisar em áreas mais rurais. E a gente vê que na Amazônia tende a ter essa ocupação nas várzeas de áreas rurais habitadas que têm sofrido com esse aumento de cheias que vem ocorrendo nos últimos anos na bacia amazônica. Aí, só uma rápida consideração, que eu acho que meu tempo já esgotou, né? Então, uma rápida consideração de que além do GLOFAS, existem outros produtos globais que também podem ser explorados, né, tentando trazer isso para
usos locais, né, que talvez primeira vez você acessa esse site aqui e tal, você fala, isso daqui está uma escala muito grosseira, não serve para mim e tal. Mas se de repente com uma análise, né, olhando mais com calma, explorando mais talvez com um grupo aí, um seminário, a gente consegue trazer possibilidades de uso para a sala de situação, para análises mais locais. E essas diferentes frentes, elas têm sido coordenadas dentro do Global Flood Partnership, que o CEMADEM recebeu o convite de participar, né, como um membro efetivo ali, porque eles sabem do potencial, eles reconhecem muito a necessidade de trazer os stakeholders, de trazer os end users, né, aqueles usuários do serviço, para desenvolver junto o produto, para informar quais são as necessidades, enfim, para que o produto possa ter utilidade. Então, eles já fizeram esse convite, anualmente eles se reúnem, eventualmente, se a nossa participação ali for aumentando, né, no futuro a gente traz uma reunião dessa aqui para o Brasil, mas é uma área muito fértil, muito promissora de desenvolvimento e aprendizagem para nós, porque para fechar assim, um outro lado importante de participar desse processo é que a gente vai aprender muito e vai trazer muitas das ferramentas deles para refinar para a escala mais regional, para ter isso como um EFAS para o Brasil, né? E tudo mais. Então eles estão abertos a nos receber lá para parcerias e a gente só tende a ganhar. Obrigado, Conrado. Valeu pela apresentação, muito bom aí ter uma ideia do que a gente pode colaborar. Eu vou abrir então para perguntas, comentários, considerações de quem tenha. Não sei se o pessoal da internet tem alguma coisa que gostaria de perguntar também. A gente pode fazer a pergunta aqui. Alguém? Tem alguém aí na internet? Conrado, como que você imagina que no Brasil se poderia ter uma estratégia para consultar mais as defesas civis locais, que são os usuários finais dessas informações? Como você acha que, de alguma forma, as previsões que são feitas, esses modelos, a linguagem poderia ser um pouco mais acessível? Que tipo de atividade? Diretamente para eles, né? Bom, inicialmente acho que esses produtos já estão disponíveis, né? Você já pode criar um usuário, um login e acessar eles, né? Então, claro que assim, para o usuário leigo, ele precisa de uma introdução, ele precisa de uma certa formação para começar a usar a informação ali. Né, com a questão desses tempos de retorno, o que significa esse tempo de retorno, como que eu traduzo isso em alguma coisa que tenha significado para mim no campo, né? Então, isso a gente precisaria auxiliar eles, talvez por meio de workshops e tal. E aí também a gente pode também interagir mais com eles, de forma que eles também possam prover algum feedback útil para nós, né, para estruturar alguma análise mais sistemática do desempenho que esse produto está oferecendo agora, e como que ele pode ir evoluindo. De repente, se a gente já começa agora a medir o desempenho dele para nós, e a gente vai vendo o produto evoluir, vai até colaborando e tal, de repente a gente pode ver ao longo do tempo que essa eficiência vai aumentando, assim, né? Então é uma oportunidade também de envolver eles, né?
Deixa eu fazer uma pergunta. Me parece que teve um certo benefício aí de ter um mapeamento de Leica para fazer esse estudo de caso. Né? Uhum. Eu acho que um gargalo que nós temos quando a gente pensa em área de inundação é justamente que não tem mapeamento para isso. Né? Sim. Eu tenho uma dúvida com relação. E às vezes, por exemplo, quando a gente... eu já vi alguns trabalhos que eu não concordo muito, mas né, não vem ao caso, a gente tem menos do que isso, de certa forma, de tentar usar essas ferramentas mais grotescas que nem o SRTM para fazer áreas de inundação e fazer bons trabalhos de publicação com base de que nem isso a gente tem. Uma coisa que às vezes eu percebo assim, dentro da nossa... Eu não sei se é uma questão de governo, né? Mas às vezes a gente cria uma coisa com a intenção de melhorar, vamos dizer, cheia de incertezas, mas que ainda é melhor do que não ter nada, né? E isso acaba virando uma regra como se aquilo realmente tivesse um tremendo potencial. Então, por exemplo, eu já vi alguns mapeamentos feitos onde a justificativa era que a área da mancha de inundação cobria toda a área que era, vamos dizer, mapeada com um mapeamento adequado. Então, quer dizer, não interessa que eu cobri 4 vezes mais do que eu deveria cobrir, entendeu? Mas como eu cobri aquela área, então o produto é bom, né? Uhum. E às vezes, dependendo de como a gente coloca esses produtos, a gente acaba, como eu vou dizer assim, apresentando quem compra ele não vê os erros, né? Só vê os acertos, né? Então eu vi alguns trabalhos a esse respeito e eu acho meio complicado ter uma percepção desse tipo de escala, por exemplo. E é um gargalo. Queira ou não queira, para a gente chegar nessa questão da área de inundação, nós temos esse gargalo no Brasil que é a escala de mapeamento. Nós temos e infelizmente não vamos resolver tão fácil. Eu vejo assim que eu também eu confesso assim, até, por exemplo, se abre para a Defesa Civil já olhar o produto, eles podem pegar e falar, nossa, mas está muito longe do que eu estou vendo aqui na minha estaçãozinha do campo, aqui está 30, você está me dizendo que é 60, coisa assim, e daí ele passa a descartar aquilo lá, isso aqui não me serve, né? E eu vou confessar para você que quando eu abri e vi aquela situação, eu também fiquei desencorajado. Eu falei, não compensa, né? Não. Você realmente precisa de uma informação mais detalhada para você lidar com a situação do alerta e tal. Mas daí quando eu fui explorando e quando você conhece as fontes de incertezas e passa a analisar elas, aí você vai explorando os potenciais dentro daquelas condições de incerteza, né? E então daí eu cheguei a um certo ponto que nossa, aqui o importante não é a mancha de inundação que ele está me dizendo. O importante é o nível, e o nível não está saindo muito longe, né? E então no nível, ele, por exemplo, ele usa um modelo grosseiro de várzea para ele ter umas trocas do modelo hidrológico com a várzea. Mas o principal é o modelo unidimensional do canal, para converter aquela vazão em nível, né? E se eu tenho informação de nível, aí eu já consigo relacionar com objetos no campo ou com um modelo digital de maior resolução e tal, né? Ou até com a minha cota de alerta de um município específico e tal. Então, eu até vi com um potencial grande essa parte hidráulica, mas hidráulica unidimensional mesmo do canal, para prever nível e converter essa informação não para período de retorno, não para vazão descalibrada, mas para nível, né? Então, essa é uma saída assim, que eu vejo que é bem promissora, né? Na questão das diferentes escalas, dos produtos, né, do SRTM, tudo,
eu vejo que o produto, ele também tem que, quando ele é desenvolvido numa determinada escala, ele vai ter seu range, né, seus usos para aquela análise, né? Então, na verdade, para desastres, você nem precisa ter o continente todo mapeado, com qualquer resolução que seja. Você precisa das áreas de risco, né? Você precisa das áreas densamente populadas e tal, prioritariamente, né? Mas se eu sou mais interessado em planejamento, em avaliar como que o uso do solo está mudando e como que está avançando essa questão de mudanças de inundações, de padrões de inundação, para um planejamento regional, um planejamento nacional, ele passa a ter utilidade. Porque até você não usaria um modelo com 5 metros de resolução. Não faria sentido. Nem o computador não aguentaria, assim, né? Então tem essas questões, né? Técnicas e também de utilidade, da onde você põe um produto na mesa não, nessa mesa sim, aqui tem utilidade. E outros que você vai chegar aqui e vai falar, não, aqui passa para outro, porque aqui não vai prestar, não vai servir, né? Então, a gente realmente é interessante, você colocou, é um ponto chave mesmo, a gente saber, quando chega alguma coisa para nós, ter o senso crítico de avaliar e ter esse julgamento. Agora, a gente tende, como eu tive essa tentação de já logo descartar um produto, quando a gente vê que algo saiu de forma não esperada, né? Mas às vezes tem um grande potencial ali, e eles estão realmente se estruturando bem na parte de mapeamento, de sistemas de alerta, então tem todo um estruturamento aí de tratamento de informação, do fluxo de informação, assim, que está sendo bem sucedido, um exemplo muito, muito bacana. Mas ainda tem essa grande limitação, assim. Para trazer as coisas para a escala local não é sempre direta, não. Esse trabalho é feito em grandes rios, né? Grandes rios têm grandes várzeas, as várzeas são planas. Sim. O modelo de elevação cada 5 metros em área plana não faz sentido. Aí só faria sentido nas bordas, né? Até onde é a várzea, para medir isso, para medir a borda. Porque LiDAR, desde o meu ponto de vista, quando a gente faz topografia assim, a gente faz topografia de maior precisão em áreas montanhosas, porque é aí que precisa, porque é aí que varia a topografia. Nas várzeas, não. Então, a incerteza maior, onde precisaria mesmo, para meu ponto de vista, é nas bordas, até onde que vai a várzea. Mas o Conrado usou o LiDAR porque, na verdade, não é ele que é o deles produtos. As barragens que tinham, né? Então, ele se beneficiou de um produto que casualmente existia ali, né? Mas eu não estou falando do trabalho dele, estou falando só da ideia de ter LiDAR em áreas de planície. Mas é interessante, assim, pensando em operação, sabe? Esse ano, casualmente, nós não tivemos absolutamente nada na Amazônia. E obviamente que esses produtos de grande escala eles vão servir para a Amazônia, porque em termos práticos, a gente, praticamente 80%, 90% dos municípios que a gente monitora cheia são em pequenas bacias, né? E existe uma tremenda resistência de todo mundo aqui em parar e pensar em pequena bacia, porque obviamente todo mundo quer acoplar o seu produto aos produtos da metrologia. Isso não é nem o CEMADEM, é no mundo, né? Então, por que os pesquisadores da área de hidrologia foram para grandes bacias? Porque tem dados da metrologia, né? E a gente ficou meio ao léu com essa questão das pequenas bacias. Isso aí está engavetado, vai ficar engavetado por longo tempo. Nós somos cada vez mais pressionados para dar resposta em pequenas bacias, né? Agora, o fato interessante é o seguinte: quando, por exemplo,
essa cheia de 2014, né, quando nós tivemos essa cheia, foi um auê na operação, tem que dar alerta, não sei o quê, né? Depois, em 2015, vamos dizer assim, no ano subsequente, não houve nenhuma articulação inicial para, vai vir a cheia, né, como é que nós vamos fazer no próximo ano, né? E casualmente nós passamos batido esse ano, porque nós literalmente nós não demos um alerta para a Amazônia. Eu digo isso porque, por exemplo, pode chegar de repente estar com um estudo, né, em evolução, para chegar numa, vamos dizer assim, no meio termo entre a escala do produto e aquilo que pode se transformar em algo útil para nós, né? E simplesmente nós aqui da instituição não temos uma articulação antecipada, né, para colocar esse produto em operação, para acelerar ou para injetar algo que seja necessário em termos de trabalho, em termos de força, em termos de, né? Aí chega a cheia, é aquele desespero, né? Aí tá lá o Conrado com o negócio meio pela metade, o outro com não sei o quê, vamos juntar tudo que tem e sai aquele, né? Então eu acho interessante comentar isso porque, por exemplo, esse ano não houve articulação nenhuma porque esqueceram da Amazônia, né? Então, agora, o ano que vem, por exemplo, se nós tivermos uma cheia da Amazônia, né, é provável que a gente já tenha alguns, por exemplo, o Bolofas, o Márcio foi várias vezes quase que apresentar individualmente para o pessoal lá, a maioria entendeu o potencial da ferramenta, que assim, de forma grosseira, é um pouco fraco para nós, mas é óbvio que ele tem que ser trabalhado, eu acho que ele tem esse potencial, sem dúvida, né? Mas eu imagino que um dia nós ainda vamos ter, e a única saída que eu vejo na operação, duas classes, pelo menos na hidrologia de trabalho. Aquele grupo de trabalho que emite boletins, por exemplo, é muito difícil na operação um operador trabalhar em coisas de escala de neocasting, ficar vendo chuvinha picada aqui e ali, e ao mesmo tempo analisando grandes bacias, que é o que a gente faz, né? E as grandes bacias têm muito mais tempo. Na maioria das vezes, para bacias maiores, nós recebemos boletins, né? Que muito provavelmente, sei lá, no futuro que seja próximo, né, nós teríamos que ter, não vou dizer duas operações, mas uma operação de neocasting e um grupo que emitisse boletins de trabalhos que tem aqui no CEMADEM para a operação, né? Por exemplo, que nem o Conrado está desenvolvendo o trabalho na bacia do Madeira, já tem um trabalho sedimentado, já foi testado, já tem respostas, né? A escala da bacia é grande, e quando começa uma cheia, ou o Conrado, ou outra pessoa, ou um subgrupo responsável, começa a emitir boletins para a operação, né? Sobre a possível situação daquela região, daqueles municípios monitorados, dos quais os operadores ficariam com a tarefa de abrir alertas, né? Em vez de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque esse multi-escala aí é o que mata a gente, né? Então, enquanto a gente está vendo lá a bacia do Madeira, a gente está vendo a Petrópolis aqui. E eu acho que o problema não é nem o multi-escala, é a micro-escala que é o que a gente é mais cobrado, né? De fazer a coisa mais impossível que tem. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo que a gente monitora os pequenos eventos, a gente tem que monitorar os grandes também. Sim. E para os grandes, eu acho que todas essas ferramentas dão uma ideia muito boa. A gente tem essa frustração, que não vai servir, então não quero. Mas se a gente dividir grupos, né, é isso que o CEMADEM precisa ver. Grupos focando em diferentes escalas e não é também você vai dizer, vou fazer numa escala local e pronto para todo o Brasil. Também não é assim. Você ter, quanto mais local você fizer, maior vai ter, mais você vai ter que subdividir em áreas, né? Mas nesse nível dos grandes eventos, o que a gente viu lá, eles têm casos de sucesso, eles mostram nos Estados Unidos, na Índia, todo lugar, né? Vai da interpretação, né? De quem está avaliando. Você não vai querer imaginar que uma resolução dessa vai pegar esses tipos de alerta que a gente envia, né? Mas... só para ter uma ideia do que seguiu
do encontro, do JRC, do que vai ser feito daqui para diante. Né? Tanto dos recursos, né, humanos que foram para lá, para trazer a informação, como das outras vezes, o que vai se seguir daí. Né? O que a gente vai ter aqui, o CEMADEM, de parceria, se a gente vai estar trabalhando com os produtos deles, avaliando os produtos deles, porque eu acho que... Aí eu já dou uma dentro, porque aquele produto da mancha de inundação, que dá a cota, ele poderia ser feito uma retroanálise e tu pode até identificar um bias sistêmico lá sistemático lá da cota. Mas não significa que a cota lá deu 6, mas se refere a 4 lá no madeira. Então a gente sempre pode usar esse produto como alerta. Né? Se a gente vão seguir sendo feitas avaliações dos produtos, ou está desenvolvendo direto com eles, como é que tá, como é que ficou aí da partir, porque acabou, né, esse projeto já, né? Sim. Mas do que vai se seguir daí, sabe? Então, eu não sei o certo assim qual vai ser a estratégia do CEMADEM para continuar a parceria. Isso cabe mais à coordenação a ter um encaminhamento com relação a isso. Né? Eu acho que é uma parceria realmente a melhor possível, a que mais se encaixa na nossa escala e até seria um auxílio para sair um pouco, porque eu acho que assim, o CEMADEM, para a gente atender bem a demanda assim, que foi posta, eu acho que a gente precisa de alguma forma se reestruturar, né, e reavaliar os próprios objetivos. Né? E isso é uma coisa que, por exemplo, eu fui no GFP, que foi a segunda visita, eu acabei indo por quê? Porque, na verdade, era para ser uma outra visita que iria a Liana, né, representando um grupo de incêndios florestais, e o Tiago, né? Aconteceu que eles estavam passando por meio de uma reestruturação. Qual que era essa reestruturação? Surgiu uma demanda que eles estão agora com uma onda de migrações, né? De migrantes tal, que está pressionando a Europa e está precisando de informação para a tomada de decisão da União Europeia. Pintou a demanda, vamos agir, vamos reestruturar, vamos atender isso. Então, o próprio centro deles estava passando por uma reestruturação em função de uma demanda que surgiu. Significa que, eu acho que eu estou dizendo isso porque às vezes, a gente fica muito engessado e com medo de mudar, com medo de fazer algo diferente. Né? E aí fica reclamando dos problemas e entra num ciclo vicioso e não sai daquilo, mas não quer mudar, não quer sair daquilo. Então, essa é uma reflexão. Eu acho que a gente precisa mudar e precisa mudar os objetivos. Eu acho que o CEMADEM, como um centro nacional, ele tem que dar alertas regionais. Né? Eu acho que ele tem que atender a uma escala regional e tem que ajudar a equipar as salas locais e estaduais. Né? Tem que participar dessa formação, dessa transferência de conhecimento, transferência de recursos para centros locais. Né? O exemplo deles é excelente para isso, porque eles fornecem a informação. Tomada de decisão é regional, é do país que recebe a informação. Exato. Se pensar em Brasil, seria os estados. Então, a gente, como CEMADEM, forneceria toda a ferramenta para o estado trabalhar com aquela informação, que é o que eles fazem. Né? O IFAS roda lá, mas cada um toma a decisão baseado de acordo com a sua... Não é o JRC que vai dizer onde que é o risco, onde que tem que tirar as pessoas, que vai dar o alerta. Cada um usa a informação, né, da maneira como lhe convém. E, ao mesmo tempo, a Comissão Europeia também usa essa informação para distribuir recursos. Sim. Porque ela também não deixa, tá aí, der um alerta, se vira. Se o evento é muito severo, ela vai alocar recursos, ela vai prover auxílio. Né? Então, é a mesma coisa que, por exemplo, o governo federal. Né? Se um evento é severo, ele precisa agir, ele precisa dar resposta. Sim.
né? Mas ele tendo uma base de tomada de decisão homogênea, né, isso auxilia ele. Porque vamos dizer que se acontece uma enchente lá em Porto Velho e tá assim, passou da cota de alerta só. Não está ali cheia de 2014, mas passou a cota de alerta. Eles localmente capazes de falar, nossa, estamos debaixo d'água, manda logo os recursos. Né, desculpe se tem alguém de Porto Velho, é só uma brincadeira, assim, não é para ser Porto Velho ou nada assim, mas às vezes acontece, e isso lá na Europa também, eles querem uma ferramenta que homogenize, que dê a informação de igual para todos, né? De forma que eles possam tomar a decisão e depois validar elas localmente, né? Porque se quem está ali no campo pode enfatizar mais, né? Pode exagerar que a coisa está assim, assado, entendeu? Então é uma ferramenta para atender nessa escala, na escala continental que o Brasil tem, né? Então eu acho que seria o EFOS foi um exemplo bem sucedido, seria um exemplo bom para a gente seguir pelas nossas naturezas territoriais. Não, e pelo que tu falou lá no início, aquele do custo, tem aquele artigo que eu até tinha mandado, que para cada euro investido é 159 euros de volta, né? Em prevenção, em um sistema de alerta, né? Então, tem já isso quantificado, né? Então, é um exemplo que tem um baita retorno, né? E ele participar do processo, ele poderia nos estruturar para lidar com todos os outros desastres, assim, porque o framework ele tem uma base sólida, né, em quantificação de riscos, em sistemas de alerta e tal. E em cima disso, daí tem as suas peculiaridades. Se você está lidando com uma cheia, tal, de grande rio, você vai atender a essa escala. Agora, que acontece, por exemplo, o GLOFAS, a gente, além de adquirir essa bagagem, a gente poderia se capacitar para refinar esse modelo. Aí, de uma grande bacia, a gente já está indo para uma bacia menor, né, para modelar melhor rios que respondem mais rápido, né? E a questão de enxurrada, ela já é uma outra abordagem, né? É uma abordagem mais próxima da questão de deslizamentos, né? Uma previsão mais meteorológica, nowcasting e tal, né? Então, mas é isso. Eu acho que a forma de eles trabalharem também vai nos ajudar a achar umas boas estratégias para a nossa escala. Em parceria com outros centros, né? Porque o centro europeu lá que fornece toda a ferramenta meteorológica para eles. Uhum. Inclusive o sistema deles é rodado no centro europeu, né? Sim. Computacionalmente. E aqui a gente está pensando em tentar fazer tudo só o CEMADEM. Uhum. Então a gente tem que tentar, assim, entrega para capacidade computacional, vamos dizer, o CPTEC tem. Então vamos colocar o sistema lá e eles dão esse suporte. Aqui a gente fica com a parte de desenvolvimento, tudo, entendeu? Buscar essas parcerias eu acho que também vale muito, como eles fazem. Acho que é o caminho, um bom exemplo. Bom, acho que uma bela discussão. A gente agradece o Conrado por trazer seus conhecimentos e socializar com a gente. Eu acho que é um debate que ainda está aberto e que a gente nos permita sempre discutir esse tema e, com base nessas discussões, a gente procure formas de transformar o sistema de alerta no Brasil, que é algo que ainda está se iniciando. Então, acho que a gente tem um grande caminho a percorrer. Obrigado. Obrigado, querido.